Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo eu quero falar sobre um evento muito significativo que foi a maior sequência de quedas da Bolsa Brasileira dos últimos 25 anos, isso se não continuar caindo ainda mais a partir do momento que eu fizer essa gravação. Mas, enfim, um evento que certamente será lembrado nos próximos anos no mercado financeiro brasileiro. A gente se vê logo depois da vinheta. Vamos lá, quero começar pedindo para você já se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, porque afinal de contas aqui o canal Investidor Cético sempre está com novidades para levar o seu ceticismo para o último nível, né? Porque onde houver fé, que eu leve a dúvida. Mas é isso aí, vamos lá. Então hoje é dia 16 de agosto, eu estou fazendo essa gravação numa quarta-feira com o mercado fechado. Eu estou fazendo essa observação porque, se tudo sair da forma programada, este vídeo será publicado no canal na quinta-feira, dia 17. Então ele tem aqui um intervalo, um delay de um dia, e eu espero que nesse um dia entre a gravação e a publicação do vídeo nenhuma desgraça aconteça que invalide aquilo que vai ser falado aqui. Mas enfim, hoje, no dia 16, a gente fez então 12 dias de quedas seguidas do índice Bovespa, que é uma coisa incomum e inédita nos últimos 25 anos, tá? Então, já tem bastante tempo que a gente não tem uma sequência de quedas tão longa. Obviamente, isso chama atenção e muitos investidores aí estão um pouco ressabiados, estão um pouco receosos, porque a gente sabe que o mercado financeiro, ele é caótico, ele é aleatório, mas ele não é tão aleatório assim, né? Nós sabemos que os preços tendem a retornar às suas médias, quer dizer, as coisas... Existe uma certa lógica. Ou como diz um grande amigo meu, grande amigo mesmo, saudações, o mercado é caótico, mas ele não é bagunçado. Então, quando um índice ele cai 3, 4, 5 dias seguidos, os traders, investidores, normalmente eles já começam a assumir posições compradas, nem que sejam posições de curto prazo, porque sempre há uma boa chance de que teremos um dia seguinte de alta. Eu sei que isso soa um pouco falácia do jogador, mas novamente, o mercado financeiro ele não é tão caótico e tão aleatório quanto uma roleta. Quer dizer, existe questões de fundamentos ali por trás, de preços, de valor. Então tem outras coisas ali do que simplesmente dados rolando ou uma bolinha aqui girando numa roleta. Mas enfim, tivemos aqui o evento absolutamente incomum de 12 dias seguidos de queda. E aqui eu quero agora mostrar o gráfico do Ibovespa, né? Quer dizer, como ele está nessa situação no dia 16 de agosto. E eu quero chamar a atenção para algumas coisinhas aqui interessantes. Uma delas, tá? A má notícia, ou pelo menos aquela que chama atenção negativamente, é que tivemos 12 dias de queda. Então, é uma sequência muito grande de quedas. Isso certamente não é comum e significa, né, mostra algum tipo de fragilidade no mercado. Porém, o lado bom é que a amplitude dessa queda, em especial considerando esses 12 dias, foi uma amplitude muito baixa. Muito baixa até o momento, tá? Novamente, esses são os problemas de se gravar um vídeo no dia anterior ao dia de publicação, porque nesse intervalo até o vídeo ser publicado, não sei, a gente pode ter aí um 13º dia aí que a bolsa engata uma queda de 10% com direito a circuit breaker, quem sabe, né? Mas desde o começo dessa sequência de quedas, a queda acumulada foi de 5,2%. É uma queda muito pequena. 5,2% num dia de estresse no mercado, daqueles dias bem pesadões mesmo, cai isso num dia só. Então, a amplitude da queda foi muito pequena, tá? E uma outra coisa que a gente pode mencionar que
positivamente é que a bolsa, né, o índice, apesar de tudo, ele respeitou mais ou menos uma certa região de suporte aí que ele formou de curto prazo, por volta na faixa dos 116 mil pontos. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um recente teste ali da região dos 120 mil pontos e o mercado enroscou ali, quer dizer, não passou, enroscou, fez que ia furar aqui a região dos 120 mil pontos, efetivamente furou, mas sem muita pressão, sem muita força e voltou. Então esses 12 dias eles estão dentro dessa volta, porém até perdeu um pouquinho aqui do 116, mas a gente pode dizer, forçando a barra, que pelo menos neste momento parece que esse suporte está respeitado. Tá? Novamente, não sabemos o que vai acontecer aí no dia 17, mas até o momento esse suporte ele foi muito pouco violado, então a gente pode dizer que, exceto pelo fato incomum da bolsa ter caído 12 dias seguidos, o cenário não parece catastrófico, não parece. Vamos falar mais sobre isso. Mas enfim, eu não estou exatamente num momento de super otimismo com a bolsa e, inclusive, aqui no canal Investidor Cético, bem recentemente, eu fiz um vídeo sobre a questão da taxa Selic terminal, que se você não assistiu, eu sugiro fortemente que você assista, porque talvez em grande parte esse movimento meio hesitante da bolsa tenha a ver com essa questão da taxa Selic terminal. Afinal, esse ciclo de queda, ironicamente, começou quando veio a tão esperada queda ou corte da taxa Selic de 0,5 ponto percentual. Pois é, né? Coisas estranhas. Não tão estranhas, porque o mercado subiu muito na expectativa, normal, como diz aquele velho ditado do mercado financeiro, né? Sobe no boato, cai no fato. Quando veio o corte da taxa Selic, deu aquela respirada, porém essa respirada acabou indo um pouco longe demais em termos de tempo, mas novamente, não em termos de intensidade. Mas por que o meu mais ou menos aí pessimismo com o mercado? Quando eu estava nas minhas fases mais pessimistas, ali para o meio do ano passado, final do ano passado em particular, eu falava bastante em vídeos, em palestras, em lives, do meu cenário, um cenário que eu projetava, que seria algo muito parecido com aquilo que aconteceu no período ali 2010, 2011 até 2016, que foi o que se sucedeu à crise do subprime, em que a Bolsa Brasileira teve uma queda muito grande, seguida de uma recuperação muito grande e depois quase 6 anos ali de mercado totalmente de lado, com baixo volume, com pequeno viés de queda, o que é um mercado horroroso para quem opera. Porque mercado para cima é bom de operar, mercado para baixo também. Quando ele vai para baixo com decisão, para os traders vendidos é uma maravilha, e para aqueles que estão buscando valor na bolsa também é uma maravilha, porque derruba drasticamente os preços e acaba atraindo capital. As movimentações de recuperação dessas grandes quedas costumam ser também razoavelmente rápidas. E no Brasil aconteceu algo muito parecido por conta da pandemia, já vamos ver daqui a pouco, mas o que chama atenção aqui é o seguinte. Seguindo, aqui nesse gráfico a gente tem uma visão um pouco mais afastada do Ibovespa, já aqui numa periodicidade semanal, para a gente conseguir enxergar melhor, e a gente vê os eventos que aconteceram durante a fase aguda da pandemia e aquilo que se seguiu. Então, tivemos aqui uma grande queda em 2020, né, que formou o fundo da pandemia. O mercado se recuperou muito rapidamente, fez um novo topo histórico e entrou nessa congestão que a gente está agora e que está ruim de sair. As similaridades com aquilo que aconteceu em 2008 são bastante impressionantes, né? É muito parecido. Então aqui nessa imagem também, que é bem afastada, a gente vê aqui a grande queda do subprime, né, que formou o fundo do subprime com uma recuperação igualmente rápida, não chegou a fazer um novo topo histórico, mas chegou muito perto, e depois entrou numa zona de lateralização com um certo viés de queda,
que ficou anos aqui, anos de mercado parado, né, uma queda lenta e dolorosa que durou até 2016. Em 2016, então, que se fez esse último fundinho aqui e aí o mercado voltou a subir. Então ele engatou a alta que foi até ali mais ou menos antes de vir a fase aguda da pandemia. Então veja que nós temos grandes similaridades técnicas, gráficas entre esses dois cenários. E do ponto de vista fundamentalista, né, o que a gente pode dizer? A favor da Bolsa Brasileira, a gente pode dizer que aquele cenário de bolsa barata, de ativos baratos, ainda se mantém. Mas a gente sabe que barato é uma coisa meio temporária, né? Porque um barato na bolsa é barato em relação aos lucros das empresas, em relação à geração de caixa das empresas. Se a situação das empresas começa a se deteriorar, aquilo que é barato pode muito rapidamente virar caro. Então, assim, barato agora. Se a economia entrar numa espiral descendente e isso deteriorar o resultado das empresas, a bolsa deixa de estar barata. Mas nós temos dois fatores de natureza fundamentalista, mais econômica, que estão colocando aí umas nuvens escuras aí no caminho. Então, um desses fatores é a questão da taxa Selic, em especial a taxa Selic terminal. As apostas do mercado, eu fiz um vídeo sobre isso, ressalto novamente, é que a taxa terminal, ou seja, aquela taxa onde a gente deve chegar no fim do ciclo de queda, está ao redor de 8 a 9%. Essa taxa ainda é muito alta, ela representa um custo de oportunidade muito alto. É difícil a gente imaginar a bolsa engatar um período de euforia sustentada de longo prazo com uma taxa de 9%, que é bastante alta. Então, quer dizer, para a gente entrar num estado de ânimo aí, como a gente estava antes do início da queda da Selic efetiva, toda essa alta que teve recentemente foi a queda da expectativa da taxa de juros, porém, com uma taxa terminal nessa altura vai ser difícil. É difícil o dinheiro migrar da renda fixa para a renda variável em massa com uma renda fixa aí que paga 9% ao ano. Então esse é um ponto que está colocando incerteza. Muitos agentes econômicos que estavam com o dedo no gatilho para pular ali da renda fixa para a renda variável já estão revendo isso. E outro fator, esse é um fator também macro e que tem assombrado muito a gente aqui no Brasil, é China. Tá? Então, a economia chinesa está muito ruim, a economia chinesa está derrapando. Então, aquele pessoal que falava que a pandemia foi criada intencionalmente pela China para bagunçar o mundo e criar uma situação para que eles acelerassem um suposto processo de hegemonia, se o plano era esse, tudo até o momento indica que esse plano deu bastante errado, né? Porque a China travou ali sua economia com a política de Covid-0, eles estão com vários problemas e aí que está o ponto. O Brasil depende de commodities, a Bolsa Brasileira depende de commodities. Se não tivermos aí uma nova aceleração das commodities, a coisa não vai andar. Pelo menos não vai andar de forma sustentada no longo prazo e com uma alta generosa. Muita gente está contando aí com um novo ciclo de alta das commodities, mas como fica isso com a China capotando, que é o que está acontecendo nesse momento? Lembrar que o ciclo recente das commodities que aconteceu no começo do século, que levantou a economia brasileira, foi puxado pela China. Tanto que o pessoal mais antigo de mercado financeiro, que sempre se referia aos Estados Unidos como matriz, e falava assim, ó, quando dá um espirro nos Estados Unidos, aqui a gente morre de pneumonia, né? Reforçando uma dependência do Brasil dos Estados Unidos, eles começavam a falar agora da dependência do Brasil em relação à China. Se dizia com todas as palavras, ó, o Brasil é um derivativo da China. E, aparentemente, estamos muito dependentes da China. A gente vê até discursos de políticos, de líderes aqui, de alguma forma sinalizando que a China vai ser a grande salvadora do Brasil de novo, como já foi no passado. Mas como é que fica essa situação aqui? Então, do ponto de vista macro, nós temos aí pelo menos dois fatores aqui
que dão uma bagunçada aqui no cenário e que podem colaborar para esse possível cenário projetado, né, que seria uma repetição daquilo que aconteceu pós 2010, 2011, que é China sem condições aí de puxar um novo ciclo de commodities, e o Brasil acaba não conseguindo impulso por conta disso, porque nós somos exageradamente dependentes de commodities na bolsa e exageradamente dependentes da China na economia como um todo, e a questão da taxa de juros. Banco Central já então baixando taxa de juros, mas baixando pouco, pelo visto, ou pelo menos a projeção final indica pouco, não o suficiente para você criar um custo de oportunidade baixo que faça o dinheiro jorrar no mercado de capitais, no mercado de renda variável, e não adianta forçar a barra. Essa é uma triste realidade, não adianta forçar a barra com juros. Juros é dependente de inflação, é dependente de outras coisas. O Banco Central precisa ser responsável nessa questão dos juros e não ceder a pressões. Assim, tem que baixar os juros, obviamente, mas tem que ser uma coisa técnica. Não pode baixar os juros por conta de pressão, não pode baixar no grito, não pode baixar com intimidação para cima da equipe técnica do Banco Central. Isso porque ali em 2013, né, se fez exatamente a mesma coisa, né, 2012, 2013, se fez exatamente a mesma coisa de baixar a taxa de juros no grito e a gente viu no que aconteceu, né? Chegamos ali numa taxa Selic de 7,25, a inflação saiu do controle, aquilo não tinha nenhum fundamento e muito rapidamente a Selic engatou num novo ciclo de alta, não teve como e lá fomos nós acima dos 14%. Tá? Então, se a taxa de juros for baixada num nível meio exagerado e sem ter uma base técnica para isso, só na base da pressão, só na base do xingamento, do esse cidadão não sei o quê, né, do discurso emotivo, né, de não conhece a situação real do Brasil, quer dizer, essa coisa toda, a gente sabe o que vai acontecer. Teremos aí um novo ciclo de inflação, as coisas saem do controle, e quando tem inflação, o que acontece? O pobre fica mais pobre, porque ele não tem meios de se defender disso. O rico acaba ficando mais pobre também, mas ele se defende da inflação. Em termos relativos, a desigualdade social do Brasil vai se acentuando cada vez mais. É isso que acontece quando a gente deixa a inflação acontecer, e isso é o que vai acontecer se o Banco Central ficar cedendo a pressões para fazer as coisas em condições que não são as ideais. Bom, enfim, é isso aí. Temos aí como um fato, né, 12 dias, né, uma coisa significativa, uma queda que foi pequena em amplitude, mas a gente vê que uma boa parte daquele otimismo que estava presente antes do corte da Selic já começa a não estar mais tão presente e temos fatores significativos de natureza macroeconômica, inclusive de fora do país, coisas que definitivamente a gente não tem controle e influência e que podem jogar aí eventualmente um balde de água fria na bolsa. Bom, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Será que teremos aí um 13º dia, um 14º, né? Será que as coisas inéditas vão ficar mais inéditas ainda? Bom, é isso aí, né? É bom a gente, de vez em quando, falar sobre cenários possíveis para que a gente tente, na medida do possível, se preparar para as coisas aí que possam acontecer. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe os seus comentários aí, eu tenho muito interesse em saber o que você acha disso tudo. Qual é a sua expectativa, qual que é a sua impressão, e a gente se vê num próximo vídeo.